Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 25 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem como assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amados, o apóstolo Paulo, nesta manhã, ele nos traz pelo menos 5 condições para que nós tenhamos uma vida alegre e agradável na presença do Senhor. E vida que edifica, porque a palavra do Senhor aqui, ela nos exorta a sermos santos durante o nosso dia. E nesta manhã, que esta palavra possa ecoar na sua mente e no seu coração, assim como diz o profeta Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E nós precisamos realmente ter uma vida de esperança, uma vida alegre na presença do Senhor Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa a dizer algumas verdades a respeito daquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia para termos realmente vidas alegres e vidas que abençoem. Ele começa dizendo a respeito da mentira, que a nossa vida tem que ser uma vida transparente. Nós não devemos mentir em hipótese alguma, porque a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo, e ele quer usar essas estratégias para nos acusar e para trazer tristeza sobre as nossas vidas. Ao contrário, Jesus é aquele que nos traz vida, é aquele que é o dono da verdade, e ele traz para nós alegria e segurança. Por isso, o apóstolo Paulo, ele já começa dizendo que nós temos que abandonar essa mentira. Em segundo lugar, ele vai falar a respeito da ira, que também tem a ver com a mentira. A pessoa que normalmente conta mentira, fala mentira para justificar. Quando essa mentira é descoberta, essa pessoa vai se irar contra a pessoa ou contra ela mesma. Mas o apóstolo Paulo fala um negócio muito interessante. Ele fala assim: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E é interessante aqui, irmãos, que é permitido até nós irarmos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver situações onde algumas pessoas se iraram. O próprio apóstolo Paulo, ele vai passar por situações onde ele se irou. O próprio Senhor Jesus, quando ele encontra os cambistas ali no templo, ele se irou contra aqueles homens e expulsou dali. Mas a palavra de Deus diz que esta ira, ela não pode permanecer, ela não pode mudar de um dia para o outro, porque isso vai trazer rancor no nosso coração. E aqui o apóstolo Paulo diz que nós podemos até irar sim, mas nós não devemos levar essa ira adiante. E nós precisamos buscar ao Senhor para que isso seja transformado na nossa vida. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai falar a respeito daquelas pessoas que roubam, que furtam, não só aquelas questões de bens materiais, mas aquelas pessoas que roubam o seu próprio tempo, fazendo coisas que não agradam o coração de Deus. E aqui ele dá uma sugestão muito interessante, né? Ele diz assim: aquele que rouba, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe para que o seu trabalho possa abençoar aquelas pessoas que não têm. Ou seja, a palavra de Deus nos incentiva a sempre trabalharmos
em função não só de nós mesmos, mas em função das outras pessoas. E o apóstolo Paulo vai continuar dizendo que a nossa vida, ela tem que ser uma vida abençoadora, ou seja, tudo aquilo que nós falarmos é para falar para abençoar a vida das pessoas. Por isso que ele fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, palavra que vai agredir a pessoa, palavra que vai dizer mal. E falando nesse assunto, eu me lembro de uma pessoa que eu trabalhei com ela muito tempo atrás. E ela dizia o seguinte: olha, antes de você falar mal de uma pessoa, fale pelo menos 5 qualidades desta pessoa. E é interessante que quando nós começamos a analisar a vida de uma pessoa e começamos a procurar qualidades, nós vamos ver que essa pessoa, ela tem algo bom para nos oferecer. Por isso, em vez de falarmos mal, nós devemos falar bem das pessoas, para que quando ela ouvir isso, ela vai também levar a sua consideração sobre nós vai ser elevada. E Paulo aqui vai finalizar a respeito da questão da amargura. Nós não devemos viver amargurados na nossa vida. Pelo contrário, nós precisamos desenvolver aquilo que o apóstolo Paulo coloca aqui como bênção sobre a vida das pessoas. Ele vai finalizar o versículo de número 32, dizendo algo muito bacana, que diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amados, nós temos o exemplo maior, que é o perdão de Deus sobre nós. Por isso, nós não temos o direito de acusar, nós não temos o direito de viver amargurado. Nós, sim, temos o direito de desfrutar das bênçãos do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Que este dia, meu irmão, seja um dia abençoado na sua vida, na vida da sua família, e que você possa tomar esta palavra do apóstolo Paulo nesta manhã como verdade sobre a sua vida e que você possa desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem te dado. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que este dia seja um dia abençoado na sua vida e na vida da sua família. Feche os teus olhos, eu quero orar com você nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque a tua palavra, Senhor Deus, tem nos exortado a viver uma vida santa. Nós não podemos, ó Deus, viver como o mundo tem vivido, como as pessoas têm vivido. Pai, afasta de nós tudo aquilo, Senhor Deus, que nos leva, Pai, a fazer coisas que não agradam ao teu coração. Que nós sejamos, ó Deus, realmente vidas abençoadoras, que as nossas vidas, Pai, possa refletir a imagem do Senhor Jesus neste dia. Abençoe, Senhor Deus, cada vida que está ouvindo esta mensagem nesta manhã. Abençoe os meus irmãos, aqueles que estão no interior dos seus lares, aqueles que saíram para o seu trabalho, aqueles que estão descansando de férias, ó Deus. Pai, que o Senhor os guarde desta forma e que a vida desses teus filhos, Pai, possa realmente edificar cada um que estiver se relacionando neste momento e que cada relacionamento possa, Senhor Deus, trazer alegria e paz na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos nesta manhã. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe, que Deus te dê um dia maravilhoso na presença do Senhor Jesus.